Gênesis 15, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo muito grande. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e contra as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Senhor, queremos ouvir de Ti, Pai. Senhor, visita-nos nesta noite com o Teu poder. Senhor, com a Tua graça, vem sobre nós. Vem sobre este lugar. Espírito Santo, renova-nos nesta noite, renova cada vida neste lugar, renova a tua igreja, Senhor, nesta noite. Senhor, há muitas pessoas passando, Senhor, por um momento de inconstância na sua vida espiritual. Senhor, eu posso sentir, mas eu te peço nesta noite, Pai, visita, Senhor, estas vidas, visita a tua igreja, Senhor, com a tua graça, derrama, Senhor, sobre nós, do teu precioso sangue, Jesus, nesta noite, para que nós possamos sairmos daqui, marcados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. A dimensão do que Deus tem para nós, parte 2, a parte 1 foi ministrada no Tadel, e Deus fez sobremaneira. Já tem 1 mês que eu estou falando sobre Abraão, já ministrei sobre Abraão esse mês 7 vezes, e hoje mais uma vez, vocês vão ouvir sobre este homem de Deus, sobre esse referencial para as nossas vidas. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar numa conferência. Eu ministrei a introdução desta mensagem na conferência, e foi um grande mover ali, como Deus fez ali naquele lugar, amém? E hoje quero falar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja. Deus buscou de todas as maneiras preservar a humanidade pura para servi-lo. Em todos os tempos nós podemos contemplar esta iniciativa de Deus trazendo o homem para Ele, para o purificar, para o torná-lo puro. Em todos os tempos nós podemos visualizar, através da palavra do Senhor, Deus resgatando o homem novamente para a comunhão esta que foi perdida no jardim do Éden através de Adão, amém, queridos? O Senhor então resolve tomar um outro caminho, experimentar de novo e de outra forma. Abrão foi este homem. Deus concedeu-lhe todas as promessas. Seu nome, inicialmente, ele chamava Abrão, que significa pai elevado. Depois da aliança com Deus Altíssimo, ele então se chamou Abraão, que quer dizer pai de multidão.
Quantos pai de multidão nós temos aqui nesse lugar? Dê um glória a Deus ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Foi o primeiro homem a ousar a dizer que existe um só Deus e que o universo é obra das suas mãos. Abraão foi este homem que chegou diante do Senhor e fez esta declaração tão poderosa que o Senhor é o único Deus, e que o universo, que todas as coisas foram formadas por meio de suas mãos. E logo já no início deste chamado, Deus lhe faz pelo menos 3 desafios. Ali em Gênesis 12, versículo 1, o Senhor chega para ainda Abrão e diz: olha, Abrão, sai-te da tua terra. Segundo desafio, olha, deixa a sua parentela. Terceiro desafio, olha, sai-te da tua casa. Oh, irmãos, como estes desafios hoje, sabe, nos traz uma lição de vida para nós. Sai-te da tua terra significa abandonar os hábitos pecaminosos. Deus tinha uma outra terra fértil, sabe, para Abrão, uma terra promissora, para que ele viesse a viver, e para que ele pudesse então completar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então o Senhor disse então para ele: olha, sai desta terra, sai de Ur dos caldeus, sai deste lugar de idolatria, sai deste lugar de pecado. Amados, isto não é diferente hoje nas nossas vidas. Muitas vezes nós ainda convivemos com hábitos pecaminosos. Muitas vezes nos encontramos, nos achamos com atitudes que desagradam o coração de Deus. E o Senhor então está dizendo para mim e para você nesta noite: olha, deixe os hábitos pecaminosos. É desafio para nós desligar a televisão, para nós não contemplarmos aquela nudez, ou quase nudez. É uma atitude que combate esses atos pecaminosos que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Então muitos de nós precisamos deixar nesses dias Ur dos caldeus. Deus não poderia começar uma nova história com Abrão em Ur dos caldeus, e muitas vezes Deus ainda não começou uma obra nas nossas vidas, porque nós ainda estamos em Ur dos caldeus, numa terra pervertida, numa terra de idolatria, e Deus não convive com a idolatria. Segunda coisa, sai da tua parentela, que significa abandonar nossos maus costumes e tradições religiosas. Aquela localidade, aquela parentela tinha muitas tradições. Eles adoravam deuses. Eles tinham uma habilidade tremenda para fabricar deuses. E Deus não iria começar um grande projeto na vida de um homem no meio de um lugar onde havia muitos deuses, onde as pessoas estavam se prostituindo espiritualmente, estavam deixando o verdadeiro Deus para adorar deuses. Então nós precisamos nesses dias deixar os maus costumes e tradições religiosas, que muitas vezes nós tendenciamos ainda a continuar mesmo dentro da igreja. Concordam comigo? Quem concorda, dê um glória a Deus. Diga para o teu irmão: olha, meu irmão, precisamos deixar os maus costumes e tradições religiosas. Terceira coisa, agora eu vou falar bonito. Terceira coisa,
Terceira coisa, sai-te da tua parentela. Ou melhor dizendo, sai-te da casa de teu pai. Que significa deixar a liderança de ser dirigido pela voz paterna. Muitos ainda estão sendo dirigidos pela voz paterna. Muitas famílias, muitos casais ainda está sendo dirigido pela voz paterna. Não está sendo dirigido pela voz de Deus. Não está sendo dirigido pela comunhão do sacerdote e da sacerdotisa. Muitos ainda não deixou a casa do pai. Muitos se casaram e ainda continua numa dependência dos pais terrível. E por causa disso, estão quebrando um princípio. E quando nós quebramos princípios, Deus não opera nas nossas vidas. Tem muita gente que está misturada ainda com a casa de seu pai. Tem muitos casais que estão ainda numa dependência de seus pais. E Deus já diz para nós lá em Gênesis, no início de todas as coisas, que unirá-se o homem, a sua mulher, e os dois se tornará uma só carne. Deixará o que, irmãos? Pai e mãe. E eu vou mais um pouquinho adiante ainda tem uns sacerdotes, sacerdotisa folgados, que todos os dias está na casa do pai, serrando a boia, porque eu estou apertado, porque esse mês não deu, porque eu estou desempregado, nhanhanhá, dá um jeito na sua vida, mas eu espero que aqui não tem ninguém assim. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Ainda não era convertido. Vocês estão achando bom, né? E lá em casa era uma mistura. Era uma misturada. Nós não fazíamos compra, né, bispa? O problema era eu. E a gente ficava lá na minha mãe. Todo dia. Naquela dependência. Oh, irmãos, isso não funciona. Precisamos mudar esta história. Aleluia, diga para esta pessoa: precisamos mudar esta história. Precisamos deixarmos de sermos dirigidos pela voz paterna e sermos dirigidos pela voz de Deus na vida do sacerdote e na vida da sacerdotisa. Precisamos deixar pai e mãe. Tem muitos que não têm prosperado porque ainda não cortou o cordão umbilical. Ainda está casado com o pai e com a mãe. Misericórdia. Diga comigo: vamos mudar esta história. Aleluia. Queridos, então Deus começa este grande projeto para fazer na vida deste homem. E eu quero falar para vocês de algumas bênçãos que veio sobre Abraão. Bênçãos estas que nós herdamos de Abraão. E a primeira bênção é a bênção da promessa. Diga comigo assim: a bênção da promessa. O Senhor disse para Abraão: olha para os céus e conta as estrelas. O nosso Deus é um Deus de promessa. Abraão recebeu do Senhor uma promessa. Deus inicia com Abraão uma dispensação especial, a dispensação da promessa. O que é dispensação? É um tempo especial que Deus tem para a vida do homem, da humanidade.
E Deus então começa essa dispensação da promessa sobre a vida de Abraão, e lhe traz muitas promessas sobre a sua vida. E eu quero dizer para vocês, que nós sirvamos um Deus de promessa. Precisamos nos atentar para isso. Deus tem promessas para as nossas vidas. E muitas vezes nós nos envolvemos em tantas coisas e esquecemos que o nosso Deus é um Deus de promessa e um Deus que cumpre as suas promessas sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. 2 Coríntios 1, versículo 20, diz assim: que em todas as promessas do Senhor nós temos um sim e um amém. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: olha, em todas as promessas eu já disse sim. Deus está dizendo para mim e para você: olha, em todas as promessas eu já disse assim seja. Porque amém quer dizer assim seja. Então eu quero dizer, tomamos posse destas bênçãos sobre as nossas vidas, tomamos posse das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a tua casa. Deus tem promessa para o teu chamado. Deus tem promessa para o teu ministério. Deus tem promessa para a tua família. E eu creio que estas promessas, elas vão se cumprir em nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel. Um Deus que cumpre. E eu creio, eu estou crendo, e eu estou pregando para uma igreja que crê também. E é por isso que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, porque o caminho para o cumprimento é nós crermos. Por isso Paulo já havia dito para a igreja de Coríntios: eu criei, por isso é que eu falei, nós cremos, por isso então é que nós vamos falar. Então, meu irmão, nós precisamos falar nesses dias destas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós cremos, então vamos falar. Então eu estou falando para você: Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a tua vida. Se você crê nisso, meu querido, minha querida, dê um glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Josué 23:14. Ah, irmãos, esse versículo, queridos, abre aí, que maravilha. Esse aqui é para a minha vida, é para a tua vida. Se cumpriu numa época, está se cumprindo nesta dispensação. Que dispensação é essa? Da graça, da fé. Nós estamos vivendo uma dispensação diferente. Escute, esta dispensação é a dispensação da fé. E é através desta fé, é através da apropriação. Por isso que eu quero ler este texto com vocês. Diz assim, Josué 23:14. Estou ouvindo algumas páginas ainda, e eu gostaria que vocês recebessem esta palavra. Diz assim: hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus
falou a vosso respeito. Nenhuma delas, nenhuma das promessas falhou, mas todas se cumpriram. Se você crê, tem um brado de vitória. Nenhuma das palavras, nenhuma das promessas se deixou de cumprir. Todas elas se cumpriram na vida deste povo, e vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua vida. Então eu libero esta palavra sobre a sua vida. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai se passar, vai se cumprir na minha vida, na sua vida. Eu e você, nós não vamos morrer enquanto as promessas não se cumprir nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Como diz a palavra, Gálatas 4, versículo 28. Assim como em Isaac, nós também somos filhos da promessa. É para mim e para você, e para uns que estão muito desanimados neste lugar. Assim como em Isaac, você podia falar o teu nome, por favor? Timóteo Sidney Gonçalves. Nós somos filhos da promessa. Aleluia. Eu e você estamos na mesma condição de Isaac. Assim como ele recebeu, assim como se cumpriu na sua vida, eu e você também, nós temos a promessa, e elas vão se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, estou empolgado, irmãos. Eu estou muito motivado. Aleluia. Esse homem estava com 75 anos, já com a boca começando a murchar, com as pálpebras meio pesadas, porque é normal. Não ri não, que nós estamos indo, viu? Não ri não, querido. Pode rir. Ria, talvez seja melhor para nós. Já dizia meu amigo Jó 14, versículo 1: o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. É como a flor da erva, que nasce, fica toda bonita, e de repente vem o sol e queima ela toda. Nós somos assim. Por isso, meu irmão, Senhor Marcos Bucar, vamos cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, porque o negócio é rápido demais. Os tempos estão se remindo. Por isso eu tenho chegado diante do meu Deus e eu tenho dito: Pai, me usa. Me usa. Eu tenho dito para o meu Deus, enquanto Tu permitires fôlego de vida na minha vida, eu quero Te servir. Eu quero Te servir com intensidade. Eu quero, Senhor, combater o bom combate. Eu quero guardar a minha carreira. Eu quero chegar até o final. Oh, aleluia. E Abrão, então Deus mostrou as estrelas, e ele então sai para fora. Deve ter demorado a levantar a cabeça, porque 75 anos, as pálpebras já um pouco pesadas, e ele deu uma levantada assim. Mas o mais tremendo, diz no versículo 6, que ele creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Fechou. Diga assim comigo: fechou. Deus começa a operar sobremaneira na vida deste homem. Dê um glória a Deus nesta noite. Segunda bênção é a bênção da fé. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Oh, irmãos, a chave para receber esta bênção é uma só: uma entrega total e ilimitada. Deus é um Deus que nos agraciou com o dom da fé. Deus não deixou o dom da fé para animais,
Deus não deixou esse dom para as coisas, Deus deixou o dom da fé para a sua igreja. Deus deixou esse dom para mim e para você. E o Deus de Abraão é um Deus que toma um homem desiludido, sem força, desanimado, e levanta ele e dá-lhe condições de sobrevivência e enche o seu coração de fé, porque ele é poderoso. Fé é a fé que nos aproxima de Deus. É a fé que materializa as promessas de Deus nas nossas vidas. E não foi fácil para Abraão, aos 75 anos, começar pela fé uma nova empreitada de vida com a sua família. Não foi fácil para esse homem começar, recomeçar, porque ele ainda não tinha começado. Talvez na sua vida está assim também. Talvez o tempo passou, mas eu quero dizer para você, ainda há tempo, ainda tem jeito, pode sim acontecer, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que traz a existência aonde não existe. Esse é o nosso Deus, um Deus que opera através da nossa fé. E o Senhor então ele chega e diz para Abraão: olha, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Eu libero esta palavra para as nossas vidas. Não temas, não temas, eu sou o teu escudo, eu estou diante de você, eu estou à sua frente. Você vai romper, nós vamos caminhar, nós vamos conquistar, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família e para esta igreja. Então nós vamos conquistar todas as coisas, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai se cumprir em nome de Jesus. Eu sou o teu galardão. O homem estava um pouco assim desanimado, porque enfrentou algumas batalhas. Ele já havia começado a peregrinar, ele já havia guerreado. Talvez ele não tinha esse costume lá na casa de seu pai, na terra de Ur. Antes disso aqui, houve uma guerra dos 4 reis com 5 reis. Com certeza não foi uma guerra fácil, não foi uma batalha fácil. E então o Senhor chega no momento certo. Oh queridos, Deus chega no momento certo. No momento certo, a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas para nos encorajar. E é para isso que somos uma igreja, é para que a palavra possa ser semeada e a fé possa brotar no seu coração, no meu coração, de uma forma sobrenatural. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Terceira bênção, a bênção da aliança. Gênesis 15, versículo 18. Lá diz assim que naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz assim, Isaías 54, 10: e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O nosso Deus é um Deus de alianças. E Deus não quebra a sua aliança com o homem. O homem sim pode até quebrar, mas Deus não quebra a aliança que Ele tem com o homem, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então eu e você, quero dizer para você, que Deus tem uma aliança para conosco. Nós servamos um Deus de aliança. Oh irmãos, que coisa tremenda,
Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você, e esta aliança, ela não será quebrada. As coisas foram funilando, as coisas foram apertando, e chegou um ponto que Deus tomou uma decisão. A sua decisão foi entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário. Oh, aleluia, que aliança poderosa. Não havia mais possibilidades. Tentou de todas as maneiras, com os patriarcas, com os profetas, com os reis. E aí de repente agora ele chega e toma uma decisão. E a sua decisão agora foi: eu preciso entregar o meu próprio filho pela humanidade, porque eu tenho uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e com o bispo Timóteo Sidney, com a bispa Nilda Gonçalves, com o Carlos Godoy, e você vai falando o teu nome, e foi por causa de você que o Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, e ali Ele entregou a sua vida, para que eu e você, nós fôssemos resgatados do império das trevas, e transportados para o reino do Filho do seu amor. E eu daria um glória a Deus agora bem forte ao Senhor. Aleluia! Deus de aliança, que prova a sua aliança entregando o seu próprio filho. E o profeta Isaías já havia profetizado, não me lembro o endereço nem completo, mas lá diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor dos exércitos. Na primeira aliança foi escrito em tábua, mas na segunda aliança foi escrita com o dedo de Deus nos nossos corações. Esse é o nosso Deus. Você pode dizer: esse é o nosso Deus. Não, mas diga com mais fé, com mais convicção, com mais empolgação, com a mesma empolgação que eu estou aqui pregando para você. Esse é o nosso Deus. Por favor, acorda nesta cadeira, faz alguma coisa. Aleluia, porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, nós vamos morar no céu, nós vamos morar na glória. Oh, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, Maranata. Com certeza você tem uma bela casa, outros têm um belo barracão, não importa. Outros têm uma mansão. Pela fé eu vou morar no Aldeia do Vale, meu lote vai ser oferta, em nome de Jesus, amém. Tudo isso é muito bom, mas eu quero dizer algo para você: não chega nem nos pés daquilo que Deus está preparando para mim e para você na glória. Essa casinha não é nada. A Bíblia diz assim, antes da ascensão, o Senhor Jesus diz: olha, eu vou preparar-vos lugar, e eu vou voltar na minha segunda volta. E essa segunda volta, ela vai ser muito rápida, ela vai ser num piscar de olhos, e nós vamos ver pessoas sendo glorificadas. E o melhor, meu irmão, é que nós não vamos ver ninguém, porque quem vê alguém é porque ficou. Então nós não vamos ver ninguém. Todos aqui vão subir a um piscar de olhos para morar na glória, para morar com Deus. Aleluia! Oh! É de Deus. Glória a Deus.
não tem traça, não tem ferrugem, não tem preocupação, não tem vaidade, não tem marido e mulher, não tem intimidade, não tem nada, é só glória, é só levantar as mãos e sentir a presença do Todo-Poderoso, e todos nós estaremos diante do trono. Oh, aleluia, aleluia. É poder, é muito fogo, é muita glória. Oh, eu vou para esse lugar, e eu quero estar ali, diante do trono. Fumaças, oh fumaça, aquela fumaça deve ser a melhor fumaça, tem nada a ver com a fumaça desses dias. Eu quero estar lá. Aquela fumaça não mata, muito pelo contrário, ela traz vida, ela traz alimento, e é ela que não nos deixa sair da presença do Senhor. Maranata. Agora diga para o teu irmão: ora vem Senhor Jesus. Jesus voltará. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós estamos num deserto, nós estamos aqui, nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos de passagem, e nós já estamos quase concluindo a nossa caminhada aqui, e nós vamos terminar esta caminhada, e nós vamos subir. Quem vai subir? Aleluia. Quarta, é a bênção das possibilidades. Oh, aleluia. Depois destas coisas ele veio, e ele disse: olha, você não precisa temer, olha, você não precisa ficar com medo, olha, eu sou contigo, eu sou o Deus das causas impossíveis. E nós, igreja do Senhor, nós precisamos apropriar desta bênção sobre as nossas vidas. Que bênção é esta, bispo? A bênção das possibilidades. Não há impossíveis para o nosso Deus. A Bíblia diz assim: acaso há coisa demasiadamente difícil para mim? A Bíblia diz assim: as impossíveis dos homens são possíveis para Deus. As coisas impossíveis da minha vida e da sua vida, as coisas que saiu do nosso alcance, que nós já não temos mais forças para lidar, para trazer um resultado, são estas coisas que nós precisamos entregar na mão do nosso Deus. E nesses dias, nós estamos diante de uma vitrine, nós estamos diante de situações complexas, de situações caóticas. A igreja do Senhor nesses dias tem que ser uma igreja diferente. Precisamos crer que de fato o nosso Deus é esse Deus que age em coisas impossíveis, difíceis, como por exemplo a libertação de um viciado. Nós estamos diante de situações, e nós precisamos crer. A igreja precisa, entrar, tomar posse desta promessa, a promessa das possibilidades. Olha, é possível sim um viciado ser liberto, é possível sim o homossexual ser transformado, é possível sim Deus restaurar um casamento, é possível sim Deus restaurar finanças, é possível sim Deus mudar a história do teu ministério, é possível sim. Precisamos crermos nesses dias. E eu sempre gosto de contar um testemunho. O pastor estava fazendo uma célula, e de repente ele ministrou a palavra, de repente ele fez um apelo, e então naquele apelo um senhor se converte, e quando aquele senhor se converte, ele termina a célula, e então ele
percebe que toda aquela casa estava aos prantos. E então ele chega na anfitriã e diz: olha, o que está acontecendo aqui? Porque todo mundo está chorando. E aquela mulher então disse assim para aquele pastor: olha, já faz 12 anos que nós estamos orando pela conversão do meu esposo, e hoje o Senhor o alcançou. Deus é fiel, o relógio da provisão de Deus não adianta e nem atrasa, Ele marca o tempo certo, e eu profetizo que Ele vai marcar o tempo certo na tua vida. No tempo certo, Deus vai falar com você. Bênção das possibilidades. Veja o impossível de Deus acontecer. Um pastor de ovelhas chamado Davi derrotar um filisteu de mais de 2 metros de altura. Alguém postou no Facebook esta semana um Davi e um Golias. Ele foi muito feliz, porque o camarada era um brutamontes, era um monstro, e o Davi pequenininho. Esse é o nosso Deus. Um jovem sonhador chamado José vira a tornar-se governador do Egito. O nosso Deus é um Deus das possibilidades. Uma gigantesca muralha de uma cidade chamada Jericó vir a cair diante de poderosos gritos. Uau! Eu não posso gritar porque eu estou meio rouco. Uau! Não posso, mas posso. Uau! Aí não, deixa quieto. Mas nós podemos, vamos lá, 1, 2, 3. Uau! As muralhas ruíram, caiu tudo. Quantas pessoas mataram? E hoje são elas que salvam. Isto é o impossível de Deus. Quantas pessoas tiravam a vida? E hoje são elas que estão levando vidas para Cristo. Quantas pessoas que adulterava, hoje é um bom esposo. Quantas pessoas se prostituía e hoje já não se prostitui mais. Quantas pessoas era um pecador pervertido, era mentiroso, era ignorante, e hoje é um homem honesto, um homem de um caráter afinado. E vocês estão olhando para mim. Eu era esse homem, um homem adúltero, um homem pecador, um prostituto, e mais isso e mais aquilo também, e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo. Mas eu dei muito trabalho para a bispa. A irmã orou 12 anos, a bispa orou 4 anos. Eu acredito que ela ficou dando volta lá em volta de casa. Ela já contou esse testemunho. Ela ficou dando volta em volta de Jericó, e ficou rodeando, e ficou rodeando. Irmãos, e o negócio funcionou. Mulher maluca, orando e rodeando a casa, de noite, meia-noite, estava lá a Nilda da Silva Gonçalves, que não entendia muitas coisas, dando volta em volta de Jericó. Meu Deus, fui para o Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro, numa das melhores praias, peguei uma boa cerveja, e eu comecei a beber a cerveja estava ruim. O negócio não dava certo. Aquelas mulheres seminuas, né? Aquele altar de Jezabel, e eu olhava tudo, mas aquilo me enojava, e eu dizia: meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Será que é aquela mulher? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Saía para as noitadas, e de repente, altas horas da madrugada, normalmente a gente costuma ficar todo alegrinho, igual o papagaio, no milharal. De repente eu começava a chorar, e eu já dizia:
Com certeza é aquela mulher que está orando para mim. E deu no que deu, hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus é Deus de possibilidades. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aleluia. Dê uma orientada para essas mulheres aí, dar a volta. Meu Deus do céu, para esse relógio, Senhor, agora. Quinta bênção. E eu já vou quase encerrar. É a bênção da consagração. Gênesis 12, versículo 8. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, versículo 18. E levantou ali um altar ao Senhor. Abraão era um homem consagrado. Abraão, que quer dizer consagrado, separado. Abraão era um homem separado. Separado para Deus. Ele era diferente. Oh, irmãos, precisamos nesses dias nos consagrar, purificar as nossas mãos, purificar os nossos corações. Precisamos viver uma vida de consagração. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Não era pouca coisa não, irmãos. Abraão foi um homem reto diante de Deus. Sabe, nesses dias precisamos nos consagrar. São os consagrados que vão prevalecer. Escute o que eu estou falando. São os consagrados, meu irmão, que vai deixar estas coisas deste mundo, como foi dito na oferta, aqueles terrenos, aquele terreno de espinhos, significa o mundo. A semente cai, nasce, e vem aqueles espinhos e abafa a semente, ou melhor dizendo, aquela pequena árvore que nasce. E nesses dias nós vamos convivermos com isso, porque a tendência do amor se esfriar, e nós, a igreja do Senhor, precisamos nos consagrar. Vamos viver uma vida de consagração. Oh, irmãos, é isto que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É isso que vai tornar-se mais fácil a nossa sintonia com o céu. Quantos quer se render e de repente os céus vão se abrir sobre a sua vida e você começar a falar e Deus começar a te responder? Você começa a falar e você já começa a sentir aquela presença gostosa do Senhor sobre a sua vida. Quantos quer isso sobre a tua vida? É esta consagração que vai nos trazer segurança, firmeza. Oh, irmãos, o mundo está de mal a pior, jaz maligno. O mundo está perdido, o mundo está confuso, o mundo está assim, e assim, e assim. Mas nós aqui dentro, eu e você, casa de Deus, nós estamos aqui, cheio de Deus, cheio de segurança, cheio de paz, cheio de alegria. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença do Senhor. Tudo está caindo lá fora, e nós aqui, dando glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Consagração. E sexta bênção, a bênção do amor pelas almas, a bênção do amor pelas vidas. Oh, irmãos, quando eu vejo as cadeiras vazias, eu não me sinto bem. Eu não me preocupo, porque a Bíblia fala para a gente não ficar preocupado, mas a gente começa a preocupar. Você sabe como é que é coração de pastor? Olha lá o tanto de cadeira vazia. Precisamos ter amor pelas almas. 1 Pedro 2, versículo 9, lá diz assim, que o propósito de Deus é que todos consigam, cheguem ao arrependimento, e que nenhum venha se perder. João 17, versículo 12, lá diz assim:
Jesus dizendo: olha, eu os guardei, eu os protegi. Estava falando sobre os discípulos, e nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. Então nesses dias, precisamos amar as vidas, precisamos ter esse sentimento dentro de nós. E Abraão tinha esse sentimento. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão então chega para Deus e diz: Senhor, mas tu vais destruir o ímpio com o justo? E Deus disse: não, não vou. Se lá tiver 50, eu não irei destruir. E Abraão foi, e não tinha 50 justos em Sodoma e Gomorra. Então Abraão: Senhor, se me permita, sou pó. Olha, se me permitas, 45, lá também não tinha 45, 40, 30, 20, 10 também não tinha. Tinha apenas um homem, apenas Ló. E por causa de Ló, enquanto Ló não foi resgatado, Deus não consumou, não executou aquela cidade. E quando Ló saiu, então caiu um enxofre sobre aquela cidade e tudo foi destruído. Precisamos nesses dias ter amor pelas almas, pelas vidas. As vidas estão se perdendo, e somos nós, eu e você, a igreja do Senhor. E é através das células. Escute, quantos quer ver esta igreja romper? Quantos quer ver muitas famílias aqui neste lugar? Muitas, uma multidão de famílias, ônibus chegando cheinho, parando ali na porta da delegacia, de lá e de cá, e o povo descendo tudo para cá, para a Luz para os Povos, pessoas subindo na Rua 2, na Avenida Minas Gerais, na Avenida não sei o que, e tantas avenidas, pessoas, famílias subindo com a Bíblia na mão, famílias e mais famílias. Quantos quer ver isso? Isso vai acontecer em nome de Jesus, e é através das células. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. E nós veremos este lugar cheio, para a honra e glória do Senhor, muitas famílias se rendendo diante do Todo-Poderoso. Ah, irmãos, como é lindo. É ou não é lindo? É ou não é lindo você ver uma pessoa transformada? Olha aqui que lindo esse casal aqui, Josilene e Gilberto. Olha que lindo. Vocês precisam conhecer a história desse casal aqui. Ela perdeu o esposo, ele perdeu o esposo, esposa. É porque eu estou pregando tem 3 dias. Sim, todos dois morreram. Você tem quantos filhos? Você? 2, 4 filhos. E Deus os uniu. O que parecia impossível, hoje está aqui o milagre, na minha frente, diante de nós, para testemunhar. E em nome de Jesus, vocês serão um grande testemunho para muitas pessoas. Em nome de Jesus, vocês serão um grande testemunho para mostrar que Deus é um Deus que restaura famílias. Estava aparentemente perdido, mas Deus entrou com a provisão. Deus foi lá e buscou. Escute, olhe para mim, Deus vai lá buscar. Deus vai buscar para a tua vida. Deus vai buscar, Ele é a provisão. O nosso Deus é a provisão. E eu estou falando agora para causas que parecem impossíveis aqui. Parece impossível, mas é possível. Eu estou falando para você mulher, para você homem. Deus está entrando com a provisão nesses dias. Deus entra com a provisão nesses dias. Quando você menos esperar, você vai olhar para o teu lado e você vai ver o cordeiro. E o cordeiro representa Jesus. Quando menos você esperar, vai ser substituído no lugar da sua dor, no lugar do seu desespero.
Deus vai entrar com a provisão e virá alegria sobre a tua vida, virá o gozo sobre a tua vida. Aleluia! É a provisão de Deus chegando na tua vida. Se você crê, meu irmão, dê um glória a Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio em milagres. Porque se eu não crer em milagres, meu irmão, uma coisa que eu não faço, jogar a Bíblia mais nunca. Nunca mais faço isso. Se eu não creio em milagres, isso aqui está sendo em vão. Meu cristianismo está sendo em vão. Não vai fluir. Então eu preciso crer em milagres. Eu e você, nós precisamos crer em milagres. Olharmos para situações, para coisas que aparentemente aos nossos olhos, aos olhos do homem não tem mais jeito, mas aos olhos de Deus tem jeito. Deus toma Abrão e diz para ele: hoje eu te dou uma nova visão. Tira a sua visão medíocre de Eliezer, do seu servo, e te dou uma visão nobre, te dou uma visão de fé. E o Senhor toma ele e traz para fora e abre um leque para ele, descortina o céu sobre a sua vida e mostra para Abraão o tamanho da sua grandeza. Por isso o tema da minha palavra é a grandeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abraão com uma visão medíocre de e Deus pega ele e mostra uma multidão e diz: assim será, vai ser assim com você. E eu ouso dizer nesta noite: vai ser assim com você, vai ser assim comigo, porque está escrito que eu e você também herdamos estas promessas, assim como Isaac. Estas promessas são para nós, para a minha vida e para a sua vida. Deus é este Deus que faz todas estas coisas. Deus é bom. Talvez ainda não, mas será. Talvez ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Talvez ainda não chegou, mas vai chegar. Deus está preparando, Deus está abrindo caminhos, Deus está trabalhando. Por último, a sétima. Vocês vão falar na célula até 9, não pode passar de 9 não. Viu, líderes? Vocês dão um jeito aí. Líder é aquele que consegue, se adequar ao tempo. Amém? Sétima, a bênção de ser aprovado na provação. Escute, agora olha para mim. Está passando por um momento difícil. Você está passando por um momento difícil. Eu sei, o Volmer está passando por um momento difícil. Família está passando por um momento difícil. Está marcado, querida, esta semana. No máximo amanhã depois estarei indo lá na tua casa. Está passando por um momento difícil. Prova. Mas Deus nos prova. Deus nos dá condições de sermos aprovados nas provas, naquilo que Ele permite vir sobre as nossas vidas. E essas provas, ela revela a nossa motivação, ela traz crescimento, traz maturidade. Depois da prova, querido, depois de nós sermos aprovados, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Veja só esta igreja nunca mais será a mesma, porque nós fomos aprovados por Deus. Vencemos um momento difícil, e hoje nós estamos aqui, firmes, como diz Paulo,
Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Por isso Tiago diz lá em Tiago 1, olha, meus irmãos, tende um motivo de alegria o passardes por várias provações, porque a provação produz perseverança. Você não está vendo, meu irmão, mas Deus está moldando você, Deus está trabalhando você. Sabe o que está acontecendo? Você está sendo agraciado por Deus, e Deus está lhe dando perseverança. Deus está falando com você. Você não vai desistir por pouca coisa. Você não vai desistir, porque nesses dias muitos estão desistindo. Ah, aconteceu isso, desistiu. Ah, não aconteceu a bênção na minha vida, desistiu. Ah, isso, aquilo, meu irmão, não precisa acontecer mais nada comigo e com você. Já aconteceu, Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Então a minha vida com Deus não está condicionada a isso ou aquilo. A minha vida com Deus está naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Romanos 5, versículo 3. A gente não entende alguns versículos. Olha, entende o melhor dizendo. Olha, precisamos gloriarmos nas nossas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Gloriar nas tribulações. Sabe o que acontece quando nós vencemos? Nós temos a experiência, temos o testemunho. Aleluia. O testemunho do pastor Nardete me edifica, me dá mais vontade de perseverar mais, trabalhar mais para Jesus. Falar sobre família, pode vir, irmãos, porque eu já tive a minha destruída, e hoje o Senhor restaurou. Experiência, testemunho. Finanças, fui provado nas minhas finanças, que eu andava na rua chorando, literalmente chorava mesmo. Era tamanha provação que eu chorava naquelas ruas do Marista, entregando, colocando panfleto dentro daqueles correios ali no Marista. Andei aquele Marista todo. A crise era muito grande, a prova era muito grande na minha vida. Chegou um dia que eu cheguei nas últimas. Eu disse: hoje acabou, hoje vai voltar cheque, hoje é meu fim. E o Pedro me liga. Cadê o Pedro? Está lá atrás. E o Pedro me ligou. Ele falou: está tudo bem? E eu já era chorão. Chorei. Ele me prestou um valor risório, mas naquele dia Deus mudou a minha história. Naquele dia mudou tudo. Não entrava carro, de repente começou a entrar fila. Não acontecia, de repente começou a acontecer. Deus naquele dia disse assim para mim: hoje acabou, hoje chegou o fim da sua prova, você foi aprovado. Eu estava te treinando para você pastorear um grande rebanho. Provas são assim, elas vêm para nos amadurecer. Irmãos, o apóstolo diz assim que ele é duro de morrer, e eu digo: eu sou duro de desistir. Fique de pé, porque esse relógio não para. Eu nunca vi um negócio desse. Oh, aleluia. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vem nesse lugar. Vem operar neste lugar nesta noite.